Olá, esta é a semana 7 da Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. As aulas aqui são de Matemática Plus, com o professor Rui Lima. Já tivemos várias aulas aí. E na última semana, semana 6, tivemos as primeiras aulas, as primeiras 3 aulas de geometria, que trabalhamos os conceitos primitivos e a parte de ângulos e polígonos, número de diagonais, soma dos ângulos internos. E agora nós vamos aqui começar um conteúdo importantíssimo, que é o conteúdo de triângulos. Se liga aqui comigo. O que é um triângulo? Um triângulo é o polígono que tem o quê? 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Não tem diagonais, não é verdade? Mas não são quaisquer 3 segmentos que podem representar lados de um triângulo. E isso se baseia numa condição bem simples, que a menor distância entre 2 pontos é a medida de um segmento de reta, não é verdade? Então, Rui, se eu quisesse a menor distância do ponto C até o ponto B, seria percorrer Azinho. Percorrer Azinho é menor do que percorrer B mais C. Então a gente pode dizer que a medida de um lado, no caso A, ela é sempre menor do que a soma dos outros dois, não é verdade? Então, percorrer o segmento de reta que corresponde a um lado do triângulo vai ser sempre menor do que percorrer os dois outros segmentos que não estão alinhados, porque a menor distância entre 2 pontos é a medida de um segmento de reta. Então, se nós pegássemos e fizéssemos isso para o lado que tem medida B, B também seria menor do que A mais C. Então, a medida de um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. E isso deve valer para cada lado, assim também como C teria que ser menor do que A mais B. Não é verdade? Então não esquece, a medida de um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois e, rigorosamente, a gente deveria verificar isso para todos os lados. Mas, se nós pegássemos esse mais C aqui, nessa segunda desigualdade, e jogasse ele para o primeiro membro dessa desigualdade, o que é que nós íamos ter aqui? Isso implica em quê? Isso implicava que B menos C seria menor que A. Então o que é que a gente tem? A gente já teria que esse lado que tem medida A, ele era maior do que a soma dos outros dois e menor do que a diferença. Se ele era maior do que a soma e menor do que a diferença, a gente pode escrever que um lado A, ele é menor do que a soma e maior do que a diferença. Cuidado com a diferença em geometria. Por quê? Nós estamos trabalhando com segmento de reta. E um segmento de reta não pode estar associado a uma medida negativa, a um número negativo, a medida dele. Então, por exemplo, se a gente pegasse e fizesse 5 menos 7, daria menos 2. E 7 menos 5 daria 2. Então, para evitar isso aqui, a gente pega o chamado módulo ou valor absoluto. Então, a gente pode dizer que a medida de um lado ela é menor do que a soma e maior do que o módulo da diferença dos outros dois. A medida de um lado é menor do que a soma e maior do que o módulo da diferença dos outros dois. Não é verdade? Essa é a chamada condição de existência. Se liga que quando nós estamos aplicando isso aqui, a gente está verificando a condição de existência para dois lados. Então, por exemplo, aqui nós estamos verificando a condição de existência apenas para dois lados. Por que dois lados, Rui? Porque a gente só usou essas duas inequações. Mas vê o que é que nós vamos ter aqui em relação a essa quantidade de lados, que isso a gente não verifica para os dois lados.
Às vezes a gente só precisa verificar para um lado. Quando a gente conhece os três lados e a gente sabe que existe um maior lado, a gente só precisa verificar para esse maior. Saber que esse maior é menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, se liga aqui nesse exemplo bem simples. Se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, existem triângulos com lados medindo 3, 6 e 10. Existem triângulos com lados medindo 3, 6 e 10? Não. Por que não existe? Não existe, pois o que é que a gente tem? 10, ele está maior do que 3 mais 6. Se nós vamos olhar isso fisicamente, geometricamente, a gente vai pegar assim, ó, o maior lado, que mede quanto? 10. E se eu tentar colocar os outros três, que medem 3 e 6, por exemplo, nós, na tentativa de formarmos um triângulo, esses três segmentos vão estar alinhados. Então, não formam um triângulo. Não formam um triângulo porque um lado ele está maior do que a soma dos outros dois. Aproveitando aí um exemplo parecido. Se eu tivesse, por exemplo, 3, 6 e 9, formaria triângulo? Também não formaria. Por quê? Não forma triângulo, pois 9 ele está igual à soma de 3 mais 6. Se ele está igual à soma de 3 mais 6, quer dizer que não vai formar triângulo. Se nós olharmos da mesma forma aqui, ó, vê o que a gente vai ter. Mesmo que eu coloque 6 aqui e coloque 3 aqui, se esse pedacinho é 9, apesar das extremidades se encontrarem, os três segmentos ainda vão ficar alinhados. Então não forma triângulo. Na realidade, a gente sabe que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E se nós conhecemos os três lados, a gente vai ter que o maior lado ele deve ser menor do que a soma dos outros dois. E lembrar que quando a gente faz menor do que a soma e maior do que a diferença, a gente está fazendo isso para dois lados. Rui, mas isso é importante? Quando é que a gente vai precisar verificar isso para dois lados? Digamos que você chegasse aqui e tivesse assim, ó, 6, 8 e um valor desconhecido. Aí eu te pergunto, qual é o maior lado desse triângulo? Eu estou vendo aqui que o maior lado pode ser x, o maior lado também pode ser 8, só não pode ser 6. Se o maior lado pode ser x e o maior lado pode ser 8 ou pode ser 8, a gente tem que verificar essa condição de existência para dois lados. Quais são os dois lados? O lado que mede x e o lado que mede 8. Então, cabe bem aquilo ali, que um lado ele tem que ser menor do que a soma, que é 8 mais 6, e maior do que a diferença, que é qual? 8 menos 6 em módulo. Por que em módulo, galera? Porque um segmento não pode assumir, um segmento de reta, uma medida negativa. Então, esse valor de x, ele tem que ser qualquer número que vai de 2 até 14. Qualquer número que vai de 2 até 14 seria uma possível medida do lado desse triângulo aqui. Nós teríamos esse triângulo aqui como uma possível medida. Então, o que é que nós aprendemos? Condição de existência. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não esquece isso. Mas se nós conhecemos os três lados, só precisa verificar isso para o maior lado. E quando a gente usa que é menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo, a gente está verificando isso para dois lados. Não esquece. Vê só. Na nossa primeira questão do nosso material, ele diz o seguinte, que um garoto foi brincar com o canivete do seu pai. Pode ser algo perigoso aí, não é verdade? Então, nessa brincadeira com o canivete, ele foi formando triângulos. E a lâmina do canivete, ela tinha medida 5 centímetros. E a parte do cabo, que normalmente seguramos, tinha medida 7 centímetros. Então, vê aí, ó. Ele quer saber, olha o comando da questão. Ele quer saber
qual é um possível valor para esse terceiro lado do triângulo, que ele tem lados medindo 5, 7. E dê um detalhe, ele só assume valores inteiros. Então o que é que eu vou fazer nisso aí? Para saber essa possível medida. Para a gente saber essa possível medida, a gente vai usar a condição de existência. Qual é a condição de existência? Que a medida de um lado, ela deve ser menor do que a soma, que no caso é 7 mais 5, na verdade, e maior do que a diferença em módulo. Qual é o módulo da diferença? 7 menos 5. Rui, por que você usou isso aí? E não usou apenas que a medida de um lado seria menor do que a soma dos outros dois? Porque a gente só pode verificar isso para um único lado quando a gente conhece o maior lado do triângulo. Mas não é o caso aqui da gente conhecer o maior lado do triângulo. Por quê? Porque o maior lado pode ser x ou o maior lado pode ser 7. Então a gente vai usar que x, esse valor de x, ele pode ser qualquer valor que seja menor do que 12, na verdade, e maior do que 10. Então quais são, e maior do que 2. Então quais são os valores inteiros, diz para mim, que estão entre 2 e 10, ou seja, que são maiores que 2 e menores que 12. Então, ó, maiores que 2, valores inteiros, poderiam ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né, galera? Esses são os valores inteiros. Não pode ser 12, porque é menor que 12, então não pode ser. Então, na realidade, aqui nós teríamos que quantidade de valores inteiros? Se eu vou de 3 até 11, a gente tem 9 valores. Rui, por que tem 9 valores? A gente tem 9 valores, olha, porque é assim, ó, se liga que quando você faz 11 menos 3, você está tirando os 3 do 11. Mas o 3, ele faz parte. Então, na realidade, seria 11 menos os dois primeiros, que seriam 1 e 2. Os dois primeiros valores inteiros positivos. Então, a gente teria 9 valores. Então, teríamos 9 triângulos. Não é verdade? Agora, nós vamos estudar a classificação de um triângulo, que ele pode ser classificado quanto aos lados em equilátero, quando tem o quê? 3 lados congruentes. Os 3 lados são congruentes. O que quer dizer a palavra congruente em geometria? A palavra congruente quer dizer medidas iguais. Então ele tem 3 lados com medidas iguais. Mas se o triângulo ele for equilátero, ele também é equiângulo. Ou seja, ele tem os 3 ângulos com medidas iguais. Como nós vimos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, se nós pegarmos e dividirmos os 180 graus pelos 3 ângulos internos, cada ângulo interno vai medir 60 graus. Então, o ângulo interno do triângulo equilátero, não esquece que ele também mede 60 graus. Triângulo equilátero, ele é equiângulo e equilátero. Ele tem lados congruentes e ângulos congruentes. Beleza? Mas agora a gente vai falar no triângulo isósceles. Quando é que um triângulo é dito isósceles? Por definição, ele tem 2 lados congruentes. O que são 2 lados congruentes? Se ele tem 2 lados congruentes, ele é chamado de isósceles. Lembrar que todo triângulo equilátero é também isósceles, porque quem tem 3 tem 2, mas nem todo isósceles é equilátero. No triângulo isósceles, ele tem um detalhe importante que a gente usa bastante. Se eu tiver um triângulo, ó, ABC,
Se eu disser que ele é isósceles, por exemplo, que o lado AB é congruente, ó, esse é o símbolo geométrico de congruência, que quer dizer mesma medida. Se esses dois lados são congruentes, os ângulos opostos a esses lados também são congruentes. Esses ângulos, inclusive, recebem o nome de ângulos da base de um triângulo isósceles. Então, vê que o triângulo equilátero ele tem 3 lados congruentes, também tem 3 ângulos congruentes. Já o triângulo isósceles tem 2 lados congruentes e também vai ter 2 ângulos congruentes. No triângulo escaleno, a gente pode dizer que é aquele que não tem lados, Se também não tiver lados, nós podemos dizer que também não tem ângulos, ou ângulos congruentes. Eles não têm lados, ou ângulos o que, pessoal? Congruentes. O triângulo isósceles não tem lados ou ângulos congruentes. Ok? Triângulo isósceles não tem lados ou ângulos congruentes. Então vamos fechar isso aqui. Triângulo equilátero tem 3 lados com medidas iguais. Também tem 3 ângulos. Cada ângulo interno mede 60 graus. O triângulo isósceles ele tem 2 lados com medidas iguais. Também tem 2 ângulos com medidas iguais. Esses 2 ângulos recebem o nome de ângulos da base. E o triângulo isósceles ele não tem lados, também não tem ângulos, que são o que? Congruentes. Mas agora nós podemos classificar o nosso triângulo quanto aos ângulos. E como é que a gente classifica o triângulo quanto aos ângulos? Depende das medidas de seus ângulos. Se todos os 3 ângulos são agudos, ou seja, com medidas entre 0 e 90 graus, a gente diz que o triângulo é acutângulo. Então, acutângulo, nós podemos dizer que tem 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos. Lembra que ângulos agudos são ângulos com o quê? Com medida entre 0 e 90 graus. Por exemplo, o triângulo equilátero é um triângulo acutângulo, porque cada ângulo mede 60 graus, cada ângulo dele é um ângulo agudo. Já o triângulo retângulo, o próprio nome diz retângulo, é aquele que tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo medindo quantos graus? 90 graus. Um fato interessante aqui é que o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os lados que formam um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, a gente diz que são catetos. Lembrar que aqui tem o famoso teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrar que isso só vale para o triângulo retângulo. Se o triângulo for retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Se valer o teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo, ou seja, a recíproca é verdadeira. Mas existe o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso a gente não pode esquecer que é medida o quê? Maior que 90 graus, não é verdade? Maior que 90 graus e menor que 180. Maior que 90 graus e menor que 180. Então, aprendemos a classificar o triângulo quanto aos ângulos em acutângulo, quando todos os ângulos são agudos. Retângulo, quando possui um ângulo reto. Lembra que lá vale o teorema de Pitágoras. E obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso. E esse triângulo, lembrar que ele só pode possuir um ângulo obtuso. Já pensou se tivesse 2 maiores que 90? Então a soma de 2 já daria maior do que 180. Então é só um ângulo obtuso, necessariamente os outros 2 vão ser agudos. Mas a gente pode classificar um triângulo quanto aos ângulos
só conhecendo os lados. É verdade, Rui? Não precisa conhecer nenhum ângulo. A gente só precisa conhecer os lados. Se eu disser que A é o lado de maior medida, esse A tiver a maior medida, nós vamos comparar o quadrado de A com a soma dos quadrados dos outros dois. Ora, isso está parecendo o teorema de Pitágoras, que só vale para triângulo retângulo. Ou seja, quando for igual, o triângulo é retângulo, porque valeu o teorema de Pitágoras. Quando for menor, significa dizer que você diminuiu de um suposto triângulo retângulo, você diminuiu o lado oposto. Automaticamente, quando você diminui o lado oposto apenas, vai necessariamente diminuir o ângulo oposto. O ângulo vai ter uma medida menor que 90, ou seja, ele vai ser acutângulo. E se for maior que 90 graus, vai ser obtusângulo. Então não esquece, a gente compara o quadrado do maior lado com a soma dos quadrados dos outros dois. Se esse quadrado do maior lado for menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é dito acutângulo. Se for igual, a gente diz que é retângulo, é o teorema de Pitágoras. E se for maior, dizemos que é obtusângulo. Lembrar que a gente só classifica um triângulo quanto aos ângulos se primeiro a gente verificar a condição de existência, que é a medida de um lado ser menor do que a soma dos outros dois. Se liga nessa questão 2, que ele dá 3 medidas e pergunta se o triângulo é acutângulo, obtusângulo ou é retângulo. Primeiro, quando conhecemos as 3 medidas, a gente precisa verificar se a medida de um lado ela é menor do que a soma dos outros dois, não é verdade? Então, esse é o nosso probleminha. Você tem aí, ó, 12, aqui está errado, aqui não é 14, aqui é 24. Por que não poderia ser 14? Porque quando você somasse 12 com 14, estaria dando 26. Aí, o maior lado estava igual à soma dos outros dois. Aí não poderia ser triângulo. Então, na realidade aí, ó, se liga que na questão 12, a gente tem, na questão 2, a gente tem as medidas 12, 24 e 26. E aí, esse pode representar um triângulo? Pode, porque 26 ele é menor do que a soma desses outros dois. Então agora a gente pode o quê? Classificar quanto aos ângulos. O que é que a gente faz? Pega o quadrado do maior lado e compara, vou botar aqui, ó, com a soma dos quadrados dos outros dois. Pega o quadrado do maior lado e compara com a soma dos quadrados dos outros dois. Ora, quanto é 26 ao quadrado? É 676. Quanto é 12 ao quadrado? É 144. E quanto é 24 ao quadrado? É 576. Resta saber, 676, ele vai ser maior, ele vai ser menor, ou ele vai ser igual a essa soma aqui? Olha, quando a gente somar isso aqui, o que é que nós vamos ter? 6 e 4, 10, na verdade, vai 1. Aí aqui, ó, 7 e 4, 11. E 1 deu 12. Aí aqui, ó, vai 1, ia dar 6, então vai dar 720. Então isso aqui é menor. Se deu menor, nós afirmamos que esse triângulo que tem lados medindo 12, 24 e 26, ele vai ser o que, pessoal? Diz para mim, acutângulo. Ele tem todos os ângulos agudos, todos os ângulos com medidas menores que 90 graus e maiores que zero. A resposta aí está em que alternativa? Na alternativa A. Tem algumas alternativas, por exemplo, na letra B ele falou, é retângulo? Não. É equilátero? Não, esse é um triângulo escaleno. É isósceles? Não, é escaleno. Não tem lados congruentes. É obtusângulo? Não, porque a gente viu que o quadrado do maior lado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois. Então ele é acutângulo. Então podemos classificar um triângulo quanto aos lados em que? Equilátero, todos os lados com medidas iguais. Também tem todos os ângulos internos com medidas iguais, cada um medindo 60 graus. Isósceles
Quando tem dois lados com medidas iguais, também vai ter dois ângulos com medidas iguais, que são os ângulos da base. Escaleno não tem lados ou não tem ângulos congruentes. Já o triângulo classificado quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, retângulo, quando possui um ângulo reto, e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros dois de catetos, e obtusângulo quando possui um ângulo obtuso. Lembra da síntese de Clairaut, que a gente compara o quadrado do maior lado com a soma dos quadrados dos outros dois. Se dá igual, é retângulo, menor é acutângulo, maior é obtusângulo. Tranquilo? Vamos fazer esses dois probleminhas. O quarto, inclusive, foi do Enem. E o terceiro é essa questão aqui, que diz o seguinte, que você tem um triângulo obtusângulo em A. Se é obtusângulo em A, significa dizer que esse ângulo que tem vértice, o ângulo interno que tem vértice em A, ele é o maior ângulo. Concordam? Ele é o maior ângulo. Se ele é o maior ângulo, a gente sabe que em qualquer triângulo, oposto ao maior ângulo, existe o quê? O maior lado. Então, a medida do lado BC tem que ser a maior. Oposto ao maior ângulo, existe o maior lado. Vê que a gente tem que aplicar aqui a condição de existência, que a medida de um lado ela deve ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Mas se a gente sabe qual o maior lado, a gente só precisaria aplicar para esse aqui. Porque como ele é o maior lado, basta ver se x ele é menor do que a soma dos outros dois, que é 6 mais 2. Então x tem que ser menor que 8. Como ele é um valor inteiro, quais seriam os valores inteiros que seriam o quê? Menores que 8. Os valores inteiros que seriam menores que 8, nós teríamos quais? Quais aqui seriam menores que 8? A gente pode chegar aqui, ó, e dizer o seguinte, que menor que 8, nós teríamos 7. Rui, aí poderia ser 6? Não. Por que não pode ser 6? Quem diz por que não pode ser 6? Não pode ser 6 porque seria o maior lado. Então, x tem que ser maior do que 6. Então, vou botar o 6 aqui, mas não pode ser. Então, só teria um único valor. Esse conjunto dos possíveis valores só teria um único valor, que era qual? 7. Vamos recapitular? Pelo fato do triângulo ser obtusângulo, esse ângulo obtuso é o maior ângulo. Então, oposto a ele, a gente tem o maior lado. Se oposto a ele a gente tem o maior lado, lembra que a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, x tem que ser menor do que essa soma, que é 8. Menor do que 8, a gente tem 7, 6, 5, 4. Mas por que não pode ser 6, 5, 4? Porque como ele é o maior lado, 6 não é maior que 6, 5 não é maior que 6. Então só teria uma única possibilidade. Ok? Agora vê só. Nessa questão 4, que foi uma questão bem recente do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que ele diz que o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Isso vai ser importante. Esses remos têm o mesmo tamanho. Aí ele disse que o ângulo BAC, como é o ângulo BAC? Ele tem vértice no ponto A. O vértice dele é o elemento central. É 170 graus. Então significa dizer, ó, que se a gente construir aqui esse triângulo, o triângulo ABC, se ali é 170 graus, de 180 graus a gente já poderia o quê? A gente poderia retirar os 170, sobrava para os outros dois apenas 10 graus. Mas como se trata de um triângulo isósceles, lembra que os ângulos da base são congruentes. Então a gente pode pegar essa medida e dividir por 2.
esses 10 graus. Se eu dividir por 2, cada um vai ser quantos graus? 5 graus e aqui 5 graus. Então, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte. Esse é um triângulo isósceles. Por que isósceles, Rui? Porque tem dois lados com medidas iguais. Quais são os lados? AB e AC. E, classificando quanto aos ângulos, esse seria um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Por que obtusângulo? Obtusângulo porque ele tem um ângulo obtuso, um ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Então, isósceles e obtusângulo. Isósceles na classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, obtusângulo. Agora, nós vamos falar da congruência entre triângulos. As figuras são ditas congruentes quando existe uma correspondência entre os lados, ou seja, eles têm lados ordenadamente congruentes. Vamos colocar isso aqui, ó. Lados ordenadamente congruentes. E ângulos também. Lados e ângulos. E ângulos congruentes também. Ângulos congruentes. Tem que existir uma correspondência entre os lados e entre os ângulos. Beleza? Lados ordenadamente congruentes e ângulos ordenadamente congruentes. Ou seja, para a gente decidir se dois triângulos são congruentes, esse é o símbolo de congruência. Se liga. A gente teria que saber os 3 lados e os 3 ângulos. Então, seria 6 informações de cada triângulo. Mas existem critérios com apenas 3 informações é possível, que são os casos de congruência. Rui, quais são esses casos de congruência? Os casos de congruência são os seguintes. Primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui os casos de congruência, também chamados de critérios. Os casos, o primeiro a gente vai falar assim, chamado de lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Por que lado, lado, lado? Se dois triângulos têm 3 lados ordenadamente congruentes, por que essa palavra ordenadamente? Porque a gente vai dizer assim, primeiro o lado de um tem que ser igual ao do outro. Se um tem 5, outro tem 5. Se outro tem 7, outro tem 7. Se um tem 8, outro também tem 8. Mas não assim, 3 lados congruentes. Não seria equilátero. Por isso que a gente diz 3 lados ordenadamente congruentes. Eles vão ser congruentes. Por exemplo, qualquer triângulo 3, 4, 5 vai ser congruente a qualquer triângulo 3, 4, 5. Além dos lados, vão ter os ângulos também congruentes. O segundo critério que a gente vai destacar aqui é lado, ângulo, lado. Ah, Rui, já sei. 2 lados e um ângulo. Não. Não é 2 lados e um ângulo qualquer. É 2 lados e esse ângulo tem que ser o ângulo formado pelos lados. Tem que ser o ângulo que está compreendido entre os lados. Beleza? E o terceiro critério é ângulo, lado, ângulo. Como é que é ângulo, lado, ângulo? Não são 2 ângulos e um lado qualquer. Esse lado tem que ser o lado adjacente, aquele lado que está compreendido entre os ângulos. Tem que ser o lado que está compreendido entre os ângulos. E o quarto e o último caso é o lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Rui, dá para dar um exemplo disso aí? Sim. Nesse último caso aqui, ó, é como se a gente tivesse assim, ó, para que 2 triângulos fossem congruentes. A gente deveria ter um lado, por exemplo, 7. Aí aqui 7. Aí um ângulo, 30 graus. Aí o outro aqui, ó, 30 graus. E o lado oposto aqui, 70, o ângulo oposto,
Aí aqui, ó, 70. Então vê que ele tem um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Esses triângulos são congruentes. Então, esse terceiro lado aqui tem a mesma medida que esse, oposto a 30. E o outro lado, compreendido também entre os ângulos 30 e 70, eles também são congruentes. Então, esses são os 4 casos. Quais são os 4 casos? Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Esse ângulo tem que estar compreendido entre os lados. Ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo, ângulo oposto. Sinceramente, você pode viver sem esse quarto caso. Por quê? Nesse quarto caso, você, se soubesse 2 ângulos, era só ver quanto faltava para completar 180 graus na soma dos ângulos internos do triângulo e fazia ângulo, lado, ângulo. Beleza? Você também poderia fazer assim. Mas existe um caso que é chamado caso especial para triângulo retângulo. Como é esse caso especial para triângulo retângulo? Olha, o caso especial para triângulo retângulo seria o seguinte. Imagine que você tem aqui um triângulo retângulo. E eu vou colocar assim. Esse triângulo retângulo, ele tem... Aqui é 7, aqui é 6. Peguei aqui, ó, os catetos medem 7 e 6. Sabia que isso aqui é um dos casos que a gente estudou, não é o caso especial ainda. Esse caso, que ele tem os 2 catetos ordenadamente congruentes, é o caso que tem um lado, um ângulo e um lado. O ângulo compreendido entre esses lados, que no caso é o ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. Mas se a gente chegasse e tivesse assim, por exemplo, agora 7, 6. Aí você teria aqui, ó, um outro triângulo que tinha hipotenusa 7 e um dos catetos medindo 6. E esses triângulos são congruentes? Não sei. Não é nenhum desses 4 casos. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, e muito menos lado, ângulo, ângulo oposto. Mas se você chegar aqui e aplicasse o teorema de Pitágoras, o valor que você encontra para esse lado seria o mesmo para esse lado aqui, não é verdade? Então, o que é que você teria? Você conseguiria encontrar por lado, lado, lado. Mas como a gente ainda não tem o terceiro lado, a gente diz que é o caso especial, que é o caso que tem um cateto e a hipotenusa. Se 2 triângulos retângulos têm um cateto e a hipotenusa congruentes, eles são congruentes. Então não esquece. Quando é que 2 figuras são congruentes? Quando existe uma correspondência entre os lados ordenadamente congruentes, e entre os ângulos ordenadamente congruentes. Para que 2 triângulos sejam congruentes, a gente precisa saber 3 informações. E as importantes são lado, 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 ângulo, lado, o ângulo compreendido entre os lados, e ângulo, lado, ângulo. Existe um quarto caso que a gente pode obter a partir dos outros, que é lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. E num triângulo retângulo, se ele tiver um cateto e uma hipotenusa, que eles forem congruentes, eles vão ser congruentes. Se a gente não perceber que é o chamado caso especial, cateto e hipotenusa, a gente vai ver que aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter lado, lado, lado. Então, congruência de triângulos é isso. Vamos ver agora uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Se liga nessa questão que foi do Exame Nacional do Ensino Médio, que congruência aparece lá. Então, se você sabe direitinho os casos de congruência, você está bem. Você tem que estar completamente preparado. Não pode deixar nada sem ver. Então, aqui você vê tudo mastigadinho direitinho. Quais são os casos de congruência? Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado, mas esse ângulo tem que ser um ângulo compreendido entre os lados. Ângulo, lado, ângulo, mas esse lado tem que estar compreendido entre os ângulos. Lado, ângulo, ângulo oposto. E tem o caso especial do triângulo retângulo, se tiver um cateto e uma hipotenusa, não está compreendido entre esses casos, mas são congruentes. Vê só, vamos analisar
isso aqui é a questão. Ele diz que o mosaico tem que ser um triângulo retângulo e a junção de 3 peças triangulares. 2 que são triângulos congruentes e um terceiro triângulo isósceles. Aí você olha para aqui, aí nesse primeiro caso, aí diz assim, Rui, o triângulo maior, o mosaico, ele é um triângulo retângulo. Massa. Ele tem um triângulo isósceles. Tem. Mas esses outros 2 triângulos não são congruentes. Até parecem, né? Porque tem os mesmos ângulos. Mas você vê que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ela é um cateto de um outro. Então vê que esse lado aqui está oposto a 60 graus e esse aqui está oposto a 90 no outro triângulo. Então não pode, se eles fossem congruentes, o que é que ia acontecer? Hipotenusa de um seria igual a hipotenusa de outro. Então o cateto que estava oposto a 60 de um seria a mesma medida que o cateto que está oposto a 60 do outro. Esses triângulos que têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes, mas não são congruentes porque ó, o oposto ao ângulo reto é o mesmo que o oposto ao ângulo de 60 graus do outro. Ok? Então, não são congruentes. Mas, se nós vamos aqui para a segunda questão, a gente vai ter que aqui tem um triângulo isósceles, não é verdade? Esse é um triângulo isósceles. E por que esse triângulo é isósceles? Porque se ele tem 2 ângulos com medidas iguais, ele também vai ter o quê? 2 lados com medidas iguais. E ele tem 2 triângulos congruentes. Por que esses 2 triângulos são congruentes? É o critério. Ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, esse caso aqui é o caso que o triângulo maior é retângulo, porque esse ângulo todo mede 90 graus, na verdade. Esse ângulo todo mede 90 graus, 30, 30, 30. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, e aqui nós temos 2 triângulos congruentes. Mas vamos ver os outros casos. Aqui, ó, nós teríamos aqui, não tem o triângulo isósceles aqui. Apesar do todo ser retângulo, não tem o triângulo isósceles. E esses também não são congruentes, porque o oposto a 90 graus aqui também são. Então aqui seriam congruentes, mas falta o triângulo isósceles. E agora, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Nós temos o triângulo maior, olha, 50 com 25 dá 75. 80 graus e 25 graus. Então, isso não é um triângulo retângulo, então já está descartado. Aqui também não é um triângulo retângulo, não é verdade? Porque o mosaico tem que ser retângulo. Então, é o caso 2, cuja resposta aí está na letra B, não é verdade? Que você tem o quê? Um triângulo retângulo, 2 triângulos congruentes e um triângulo isósceles. Aqui a gente termina essa nossa primeira aula de triângulos. Nós vamos ter na sequência a segunda aula que corresponde aí à aula 20 da semana 7. Não perde. Se liga aqui na sequência da nossa geometria.